Em 29 de maio de 2025, uma carta incisiva destinada aos investidores revelou que as tarifas recentemente aplicadas ao setor automotivo pelo presidente Donald Trump poderiam custar até 5 bilhões de dólares a General Motors ao longo do ano. O que se seguiu não foi uma paralisação isolada, mas sim uma sequência de eventos em efeito dominó. Reduções de turnos, demissões temporárias e encerramentos de operações de fornecedores se espalharam de Detroit a Ontário. Diante da preocupação dos trabalhadores com a estabilidade de suas rendas, o mercado financeiro rebaixou as projeções da companhia. Nesse contexto, surgia a dúvida: por quanto tempo as linhas de produção poderiam permanecer paralisadas antes de entrarem em colapso? Economistas alertaram que até 50 mil empregos poderiam estar em risco. As tarifas, apresentadas como um instrumento bilionário de precisão, foram promovidas como mecanismo para revitalizar a indústria nacional e repatriar postos de trabalho. No entanto, os fatos mostraram uma realidade inflexível. Em abril de 2025, ao estabelecer uma tarifa de 25% sobre todos os veículos e componentes importados, o governo dos Estados Unidos gerou uma resposta imediata do setor financeiro da GM, que disparou um alerta. A CEO, Mary Barra, comunicou aos acionistas que a medida poderia eliminar entre 4 a 5 bilhões de dólares dos lucros projetados para o ano, prejudicando diretamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento da bateria Ultium. Um ajuste realizado, no fim do mês, limitou a incidência acumulada das tarifas e proporcionou um alívio modesto de apenas 3%, condicionado à montagem nacional dos veículos. Ainda assim, a maior parte dos modelos da montadora dependia de aproximadamente 40% de peças fabricadas no exterior. Dessa forma, praticamente todas as versões da Silverado, Equinox e Escalade foram diretamente atingidas. Somando-se as tarifas já aplicadas ao aço e ao alumínio, cada caminhonete passou a registrar um custo adicional de 3.200 dólares. Os fornecedores foram os primeiros a sentir o impacto. Um componente da direção, por exemplo, teve seu preço elevado de 28 para 36 dólares, com aumentos que se estenderam a cerca de 30 mil itens diferentes. A General Motors tentou absorver os prejuízos iniciais, mas as pressões de Wall Street forçaram um reajuste de preços ainda no primeiro semestre. E os impactos não se limitaram à alta nos custos de produção. As tensões chegaram às fábricas, interrompendo efetivamente as atividades. As manchetes que anunciaram o fechamento das operações da montadora em diversos pontos do país simplificaram uma realidade bem mais complexa. O silêncio dentro das instalações fabris foi igualmente impactante. Os primeiros sinais surgiram em 11 de abril, quando a Fábrica Zero, localizada em Detroit, interrompeu as atividades e 200 funcionários foram formalmente dispensados, em decorrência direta da queda na demanda por veículos elétricos. Comentários. Nos bastidores apontaram os encargos tarifários como um dos principais fatores. No final do mês, a unidade Chemi, da Ingersoll, paralisou a produção da van BrightDrop até outubro, resultando na dispensa de 1.200 trabalhadores. No dia 2 de maio, a linha de montagem de caminhões da planta de Oshawa encerrou seu turno noturno, o que levou à eliminação de 700 postos de trabalho. O número de vagas temporárias desapareceu, e carretas vazias se acumularam nos pátios da empresa. Fornecedores como a Adient fecharam 2 unidades no Tennessee, cortando 400 posições ocupadas por trabalhadores sindicalizados. A alta direção classificou o movimento como uma paralisação elástica, uma suspensão momentânea até a normalização do fornecimento de peças. No entanto, cada semana de paralisação corroía as margens de lucro e enfraquecia financeiramente as economias locais. Restaurantes no estado de Michigan perderam até 40% de sua clientela de um dia para o outro, e um comerciante de Indiana chegou a alertar para a possibilidade de ter que reduzir sua equipe pela metade. Em resposta a essa conjuntura, a Bolsa de Valores reduziu em 18% as estimativas de desempenho da General Motors. A aposta dos Estados Unidos nos veículos elétricos encontrou um consumidor cada vez mais indiferente. Durante 2 anos, a General Motors esteve na vanguarda da transição elétrica. No entanto, 3 eventos-chave mudaram drasticamente esse cenário. O crédito tributário federal de 7.500 dólares para veículos elétricos foi revogado, o Congresso congelou os recursos para a expansão de carregadores nacionais, e os minerais, essenciais para baterias, foram atingidos por tarifas, ironicamente encarecendo os custos do sistema Ultium. A outrora agitada Fábrica Zero agora abriga centenas de Silverado EVs encalhadas, cobertas por plástico e acumulando poeira. Dados internos revelam que o interesse dos consumidores por veículos elétricos despencou de 14% para 7% após o fim dos incentivos fiscais. Nem mesmo o financiamento com juros de 0% conseguiu contornar o aumento dos custos com seguros e energia elétrica. O diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, admitiu que a empresa precisaria vender 100 mil picapes Ultium por ano, apenas para alcançar o ponto de equilíbrio. As projeções para 2025, no entanto, indicam que apenas 65 mil unidades devem ser comercializadas. Cada veículo elétrico não vendido representa um prejuízo de aproximadamente 45 mil dólares, enquanto as baterias armazenadas sofrem desgaste térmico. Os consumidores observam a elevação dos preços e a falibilidade da infraestrutura de carregamento. Alguns retornam aos modelos a gasolina, outros simplesmente interrompem suas compras. Com a GM reduzindo o ritmo de produção e apostando em futuras baterias mais baratas, surge a grande dúvida: será que o sonho dos veículos elétricos foi superestimado ou simplesmente sufocado pelas tarifas?
Mas a crise não se limita à eletrificação. A turbulência também expôs divisões profundas entre trabalhadores, sindicatos e as forças da política nacionalista. As fábricas de Detroit, historicamente marcadas por rivalidades de marca, hoje debatem os impactos das tarifas sobre os salários reais. O presidente do sindicato United Auto Workers, UAW, Sean Fein, critica abertamente as políticas tarifárias da administração Trump, alegando que elas comprometem os empregos americanos em nome de uma retórica patriótica. Enquanto isso, Lana Payne, da Unifor, sindicato canadense, acusa a GM de trocar postos de trabalho no Canadá por ganhos políticos nos Estados Unidos. No Tennessee, trabalhadores que antes apoiavam as tarifas agora manifestam frustração. Cortem essas malditas tarifas, dizem alguns, diante da dificuldade de pagar hipotecas. Os sindicatos enfrentam dilemas estratégicos. Defender tarifas significa prejudicar colegas estrangeiros. Opor-se a elas pode ser interpretado como uma postura antipatriótica. Essa tensão alimenta o ambiente corporativo voltado para cortes de custos. Em meio à divisão dos trabalhadores, a mobilização coletiva se enfraquece. Funcionários horistas enfrentam o que a empresa chama de ociosidade elástica, com subsídios cobrindo 75% do salário, mas com validade limitada. A cada dia de inatividade, revive-se o trauma do fechamento da unidade de Lordstown, em 2019. Ferramentas permanecem arrumadas próximas à porta, prontas para uma saída definitiva. O teatro político acrescenta um elemento de desdém. O presidente Trump ignora abertamente a situação da GM, afirmando que eles fizeram suas escolhas, sem oferecer qualquer tipo de auxílio, apenas sugestões de adaptação ou colapso. Diante desse cenário, sindicatos são forçados a repensar estratégias que vão além dos slogans tradicionais e além dos limites de Detroit. Os impactos das tarifas se tornaram globais. As consequências das políticas tarifárias da GM reverberam bem além das fronteiras da empresa. A Stellantis, por exemplo, enfrenta uma crise em sua fábrica de minivans em Windsor, a última desse tipo no Canadá. A unidade operou de forma instável por 12 semanas, levando a 900 demissões em Indiana e Michigan. As concessionárias do Centro-Oeste estão lotadas de Pacíficas não vendidas. Mas os preços continuam subindo, pressionados pelas tarifas sobre componentes chineses. O grupo Volvo América do Norte se prepara para afastar temporariamente 1.000 trabalhadores na Pensilvânia e na Virgínia, enquanto clientes corporativos enfrentam aumentos de preços. O custo por unidade saltou de 165 mil para 180 mil dólares. Fora dos Estados Unidos, a GM Coreia, que exporta 88% de sua produção para o mercado norte-americano, teme um colapso semelhante ao que levou à saída da montadora da Austrália em 2017. Hyundai e Kia, por sua vez, correm para transferir a produção para o Alabama e a Geórgia, embora os novos empregos só devam surgir a partir de 2027. As cadeias globais de fornecimento também sofrem. Um único pistão fabricado no México pode cruzar a fronteira 3 vezes durante sua produção, e cada travessia agora representa risco de multas e atrasos. Um fornecedor de Ontário, por exemplo, sofreu um prejuízo de 1,2 milhão de dólares em apenas uma semana por conta de uma falha na alfândega. No cenário internacional, crescem os debates sobre uma nova era de contenção de custos. A indústria automobilística, uma vez símbolo de progresso, agora se vê presa a tarifas, desaceleração da demanda e dilemas políticos, com consequências que se desenrolam muito além das linhas de montagem. Diante das repercussões em diversos setores e países, a principal pergunta nos bastidores da General Motors é: qual será o plano para reativar as linhas de produção? E, sobretudo, quando isso será possível? Dentro da sede da GM no Renaissance Center em Detroit, estrategistas trabalham com 3 cenários distintos. O cenário otimista prevê que, até o fim de junho, os chicotes elétricos provenientes do Brasil e os motores importados do México retomem o fluxo normal. Com isso, a produção da Silverado poderia ser restabelecida nas fábricas de Fort Wayne e Oshawa, enquanto as linhas de veículos elétricos em Detroit manteriam uma estabilidade alinhada à projeção mais cautelosa. Cerca de 65 mil picapes Ultium entregues até o fim do ano. Mesmo com margens reduzidas, o balanço se manteria no azul. O cenário intermediário, mais nebuloso, projeta a introdução de novas tarifas em julho, agora sobre eletrônicos japoneses e coreanos. Isso elevaria drasticamente os custos de componentes críticos como módulos de infoentretenimento. A taxa de utilização das fábricas diminuiria e, com o impasse político em Washington, qualquer chance de alívio tarifário seria adiada indefinidamente. Nesse contexto, rumores sobre o rebaixamento do crédito da GM se intensificariam. O pior cenário considera um corte total, por parte da China, no fornecimento de terras raras, elementos essenciais para a produção de baterias. A linha Ultium, principal aposta elétrica da empresa, ficaria totalmente paralisada. Até mesmo os modelos com motor a combustão enfrentariam falhas por falta de peças. As fábricas nos Rewa, no Canadá, se tornariam inoperantes por tempo indeterminado. A perspectiva de crédito da montadora se deterioraria, e o moral entre os trabalhadores desabaria. No fim das contas, 3 alavancas determinam o rumo: a política, a demanda e a resiliência da cadeia de suprimentos. Embora o atual programa de cortes da GM possa gerar economias de bilhões,
Trata-se de um esforço modesto diante de um impacto tarifário estimado em 5 bilhões de dólares. As tarifas foram anunciadas como ferramentas para repatriar empregos e fortalecer a indústria nacional. No entanto, deixaram fábricas paralisadas, trabalhadores em espera e cadeias produtivas desarticuladas. Se a conjuntura política e o apetite do consumidor mudarem, as linhas poderão voltar a operar em plena capacidade. Mas, se os encargos tarifários e o crédito restrito continuarem sufocando o setor, o silêncio que hoje ecoa nas linhas de montagem pode durar anos. E você? O que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.